Oi, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o esboço do gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3. Para iniciar o esboço do gráfico, a primeira observação importante é que o domínio dessa função é todos os reais. Aqui nós não temos nenhum valor de x que eu não possa calcular f de x. Para começar, a gente vai calcular a derivada dessa função. A derivada da função f é derivada de x ao cubo 3x² menos 6x. Notem que a derivada de 3 é zero. Para fazer o estudo do crescimento, decrescimento e determinar os pontos de máximo e mínimo, é importante que a derivada esteja na sua forma mais simplificada possível. Nesse caso, a gente pode colocar em evidência um 3 e um x, e a gente fica com x menos 2. Próximo passo é determinar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada, vou botar aqui, pontos críticos, são os pontos onde a derivada dá zero ou a derivada não existe. Como eu tenho uma função polinomial, não vai haver pontos onde a derivada não existe. Essa função pode ser derivada infinitas vezes. No entanto, podem existir pontos onde a derivada dá zero. Nesse caso, 3x vezes x menos 2 dá igual a zero, se e somente se 3x for igual a zero ou se x menos 2 for igual a zero. Dessa primeira parte aqui, a gente conclui que x é zero e dessa segunda, x é 2. Então, a gente tem dois pontos críticos, o ponto 0, f de 0, e o ponto 2, f de 2. Próximo passo agora é decidir se esses pontos são de máximo ou de mínimo para a função. Uma possibilidade é fazer o estudo do sinal da derivada e aproveitar para captar dessa informação os intervalos onde essa função é estritamente crescente e os intervalos onde ela é decrescente. Então, para isso, a gente vai fazer uma tabelinha aqui, que vai ser o estudo do sinal da derivada. Bom, eu posso separar aqui aonde na derivada eu tiver produtos ou quocientes. Então, nesse caso, como eu tenho um produto aqui, eu tenho o fator 3x e o fator x menos 2. Por isso, na primeira linha, eu vou usar o 3x e na segunda linha, o x menos 2. Quando eu escolher y igual a 3x, isso é uma reta crescente, porque o coeficiente 3 é positivo, e ela intercepta o eixo x no zero. Então, ela passaria por aqui crescendo. Isso me permite concluir que o sinal desse fator, quando x for maior do que zero, vai ser positivo, e quando x for menor do que zero, vai ser negativo. Da mesma forma, y igual a x menos 2 também é uma reta, e também é uma reta crescente porque o coeficiente do x aqui é positivo. A raiz dessa reta é o 2, então, ela passaria aqui no 2, crescendo. Isso significa que a partir do 2, o sinal desse x menos 2 é positivo, e antes do 2, o sinal é negativo. Bom, com isso, agora então eu percebo que existiu alguma mudança de comportamento aqui no 0 e também aqui no 2. Antes do zero, eu estaria multiplicando menos com menos, ou seja, o sinal do produto ficaria mais. Entre 0 e 2, mais com menos, o produto é negativo, e a partir do 2, mais com mais, o produto é positivo. Isso me faz concluir que, no intervalo, se x pertence de menos infinito até zero, ou ainda se x pertence de 2 até mais infinito, então a função f é estritamente crescente, porque o sinal da derivada nesses dois intervalos é positivo. Agora, se x pertence ao intervalo aberto de 0 a 2, então, como o sinal da derivada nesse intervalo é negativo, a função f é estritamente decrescente nesse intervalo. Quando o sinal da derivada troca de mais para menos, significa que a função estava crescendo e passou a decrescer. Então, esse cara aqui vai ser um ponto de máximo local da função.
Quando o sinal da derivada troca de menos para mais, significa que a função estava decrescendo e passou a crescer. Por isso, esse cara vai ser um ponto de mínimo local. Então, o ponto crítico 0, f de 0, é máximo local. E o ponto 2, f de 2, é mínimo local. Bom, se eu já tenho o máximo e o mínimo, agora eu posso ir para pontos, estudar o sinal da derivada segunda, estudar concavidade e verificar se esse gráfico tem ou não pontos de inflexão. Bom, próximo passo, então, é calcular a derivada segunda dessa função. A derivada segunda, notem que a derivada primeira era 3x² menos 6x. Então, a derivada segunda vai ser 6x menos, derivada de menos 6x é menos 6. Então, a derivada segunda vai ser 6 vezes x menos 1. Quando a derivada segunda dá zero, a derivada segunda aqui vai dar zero se x for igual a 1. Vou fazer o mesmo estudo do sinal que a gente fez lá no caso da derivada primeira. Só que aqui, como eu só tenho a função constante e x menos 1, o estudo do sinal vai ficar um pouquinho mais simples. Então, aqui, vamos fazer de novo a tabelinha. E temos o seguinte estudo do sinal. Na primeira linha, eu vou colocar o 6. Lembra que eu só posso separar aonde eu tenho produtos ou quocientes. Então, se eu escolher y igual a 6 aqui, y igual a x menos 1, nessa linha, como y igual a 6 é constante, não troca de sinal, é uma reta horizontal, não tem raiz, o sinal é sempre positivo. Aqui eu tenho uma retinha crescente, porque o coeficiente do x é positivo e a raiz é 1. Então, no 1, passaria crescendo aqui. Isso significa que o sinal após 1 é positivo e antes do 1 é negativo. O que aconteceu aqui? Houve uma troca de sinal no 1. Antes do 1, eu multipliquei um positivo com negativo e isso resulta em valores negativos. Depois do 1, positivo com positivo, resulta positivo. Esse é o sinal da derivada segunda. Isso significa que no ponto x igual a 1, f de 1, houve troca de sinal da derivada segunda, ele é ponto de inflexão. Além disso, eu posso afirmar que no intervalo de menos infinito até 1, o gráfico de f é côncavo para baixo, porque a derivada segunda deu negativa. E de 1 até mais infinito, f, o gráfico de f é côncavo para cima. Quando eu trato de uma função polinomial, como é essa que a gente está estudando, a função que a gente está tentando esboçar o gráfico é a função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3. Funções polinomiais, assim, elas não têm assíntotas verticais, porque não tem nenhum problema no domínio, e também não vão haver assíntotas horizontais, porque quanto maior for o x, certamente isso vai para mais infinito, e quanto menor for o x, com certeza vai para menos infinito. Isso é um resultado que a gente estuda lá no cálculo 1. Bem, para esboçar o gráfico, agora eu vou colocar todas as informações que a gente já obteve com os cálculos anteriores. Então, aqui, num esboço, eu vou marcar os meus eixos, eixo X e eixo Y. Já vimos que tínhamos coisas interessantes acontecendo em alguns pontos especiais. No ponto 0, 0, ou no ponto 0, f de 0, e no ponto 2, f de 2. Então, eu vou fazer alguns cálculos aqui. Quanto é f de 0? Na função original, se eu calcular f de 0, aqui em cima, eu vou obter o valor 3, porque vai ficar 0 ao cubo, menos 3 vezes 0, mais 3. Então, quando x é 0, o y é 3. Esse aqui é um dos pontos críticos que a gente classificou lá na primeira parte do exercício. O outro ponto especial que apareceu foi o ponto 2, f de 2.
quando eu for calcular o f de 2, eu vou ter 2 ao cubo, que é 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 3 vezes 4 é 12, mais 3. 8 menos 12 menos 4, mais 3 menos 1. Então, o outro ponto que eu quero marcar no gráfico, esse aqui era o ponto 0,3, vai ser o ponto 2 menos 1. Então, se o x vale 2, o y vale menos 1. Menos 1 aqui, 2 aqui. Além disso, o outro ponto que apareceu foi o ponto de inflexão 1f de 1. Então, quanto vale f de 1? F de 1 vai ser 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 3. Então, isso aqui dá 1. Então, o f de 1 é 1. Vou tentar marcar aqui. F de 1 é 1. Vou colocar o meu 3 mais para cima. Opa. Volta aqui. Quero apagar só o 3. Vou dar uma arrumadinha aqui. Marcar o 3 mais para cima. Opa. X igual a 3 aqui. Tá. Certo. Então, a outra informação que a gente obteve no estudo do sinal da derivada foi que a função, antes do x igual a 0, ela era estritamente crescente. Então, aqui, antes desse ponto aqui, a função vinha crescendo. Depois, entre o 0 e o 2, a função era estritamente decrescente. Então, opa, voltando para cá, ela decresce. Além disso, nesse ponto aqui, houve a troca de concavidade. A gente viu que antes do x igual a 1, a função vinha côncava para baixo. Após o x igual a 1, ela continua decrescendo, porém, ela decresce até o 2, côncava para cima. A partir do 2, a gente viu que a função continuava estritamente, entre 2 e mais infinito, estritamente crescente e ainda côncava para cima. Então, assim. Bem, então esse é o gráfico da função que a gente obteve com o estudo da derivada da função.